Olá meu amigo, olá minha amiga, torcedor tricolor, tudo bem? Está começando mais um Qual é o Flu e desta vez com um pré-jogo de Fluminense e Atlético Mineiro, que se enfrentam neste sábado às 19 horas no Maracanã. O Fluminense tem desfalques importantes, um deles para a sequência da temporada, para essa briga contra o rebaixamento, e a gente vai tentar entender, para esse primeiro jogo de um desses maiores desfalques do Flu, na prancheta agora, assim como algumas informações, alguns detalhes importantes para esse Atlético Mineiro, que é nosso adversário deste sábado. Vamos lá! Então, pessoal, na prancheta a gente percebe que o Fluminense tem mudanças, obviamente, pelos desfalques citados anteriormente. O Marcos Felipe foi confirmado pelo Marcão na coletiva da última sexta para ocupar a vaga deixada pelo Muriel devido à fratura na sua mão esquerda no último jogo contra o Internacional. Sendo assim, o Fluminense vai com Marcos Felipe no gol, Gilberto, Nino, Digão e Ourinho fechando essa linha defensiva, Ourinho assumindo a vaga deixada pelo Caio Henrique, desfalque do Fluminense pela convocação para a seleção sub-23. Yuri, Alan, Daniel fechando esse corredor direito, Johnny Gonzalez pelo lado esquerdo, o Ganso está de volta no time e o Marcos Paulo fecha essa equipe titular. Quando a gente vislumbra esse Fluminense e Atlético Mineiro, vislumbra esse jogo de fato, o panorama do jogo, a dinâmica do jogo em si, a gente deve tentar ver um Fluminense com a bola, tomando as ações do jogo, até por jogar em casa e como tem feito sempre que joga no Maracanã. Sendo assim, o Fluminense deve ter uma dinâmica semelhante a essa, isso tomando como base os jogos anteriores. O Yuri vai entrar no meio dos zagueiros, isso para liberar os dois laterais no campo ofensivo e o Fluminense ter largura nesse campo de ataque. Eu destaquei esse espaço aqui no meio-campo, né, da defesa do Atlético Mineiro para apontar alguns pontos importantes. O Atlético tem dois jogadores de muita fisicalidade, além dos dois zagueiros, nessa faixa central. O Jair e o Zé Wellison são volantes de muita imposição física, de muita pegada, de muita marcação, principalmente. Não estou dizendo que são dois acéfalos com a bola, tá? Mas são traços primordiais até pela postura que eu vislumbro o Atlético Mineiro, de ter dentro desse jogo. Tentando postar sua linha defensiva principalmente nesse bloco mais baixo, mais próximo do seu gol, ou até um pouco no bloco médio, um pouco mais próximo aqui do meio campo, até para alguns momentos pressionar o Fluminense aqui nesse campo de ataque, principalmente quando o Fluminense tiver que sair com o Marcos Felipe, se tiver que sair curto, tá? Só que, quando se tem esses jogadores, esses quatro jogadores principalmente de muita imposição física, de muito ganho nessa valência em específico, a gente não dá para encaixar o Ganso, pelo menos na minha perspectiva, na minha concepção, como ele vem jogando nos últimos jogos assim. Nessa zona mais à frente, nessa zona recebendo essa bola um pouco mais à frente desse meio campo. Tá, alguns podem discordar e dizer que o Ganso vem rendendo, principalmente a partir do jogo contra o Vasco, nessa zona aqui. Mas, se a gente resgata um pouco mais para trás do Fluminense, como era a dinâmica do Fluminense com o Fernando Diniz, a gente lembra que o Ganso vinha em muitos momentos receber essa bola, vinha iniciar as construções de fato, recebendo próximo dos zagueiros, recebendo próximo desse primeiro volante aqui. Isso porque ele tem um passe muito primoroso e principalmente porque dentro do bloco defensivo ele não tem atributos importantes, como a recepção de costas e o giro rápido, essa agilidade que é necessária para se enfrentar principalmente jogadores desse tipo que eu estou citando aqui, tá? Sendo assim, eu acredito que uma dinâmica com o Alan fazendo essa saída, fazendo essa diagonal, vindo por esse lado esquerdo, o Ganso recuando para fazer essa saída também por esse lado direito, e o Daniel vindo ocupar essa faixa central aqui, junto com o Marcos Paulo, eu acredito que o Fluminense tem algumas situações importantes e interessantes aí a se explorar. Primeiro, o Daniel, até pela estatura, pelo porte físico dele, ele tem uma agilidade maior que o Ganso para receber nessa zona de entrelinha aqui e para disputar essa bola contra esses volantes um pouco mais físicos. Logo, esse jogador aqui seria muito mais interessante para estruturar essas ações ofensivas do Fluminense do que o próprio Ganso por aqui. Isso porque, quando a gente vislumbra que um Otero vai fechar esse lado esquerdo na ponta do Atlético Mineiro, e se tem um Gilberto que tem esse forte para atacar o corredor, se a gente tem um Ganso com um passe refinado, com um passe vertical, com um passe que quebra a marcação aqui,
se a gente pega uma bola, uma saída de bola com o Ganso lançando, o Gilberto nesse espaço aqui, explorando essa dificuldade do Otero, talvez a gente já ganhe um campo considerável aqui e algumas situações, seja com o Marcos Paulo pisando na área para receber um cruzamento, seja com o Johnny Gonzalez fechando, vindo para o segundo pau também para receber um cruzamento, a gente tem situações. Principalmente porque se a gente também quiser manter essa posse de bola no campo de ataque, a gente tem o Daniel que pode se aproximar por aqui, tem o Ganso chegando por trás, o Alan vindo jogar aqui também, o Yuri pode afunilar, vindo para essa faixa central, para se fechar os zagueiros aqui e o Ourinho fazer essa diagonal aqui em relação à bola e a gente está protegido também para essas transições que seguem sendo um problema considerável para esse Fluminense, tá? Além dessas situações aqui pelo lado direito, por dentro a gente tem algumas situações importantes também. Reposicionando o time dentro daquela situação que eu mencionei, se a gente tem Daniel e Marcos Paulo por aqui, e se sai um passe cavado também por aqui para um Marcos Paulo que é bom por cima, que tem uma estatura legal, e principalmente tem questão técnica para ganhar no drible contra esses volantes mais físicos, a gente tem uma situação de uma bola metida no meio e de uma diagonal do Johnny Gonzalez aqui, que é o melhor dele, que é o melhor que ele pode dar para o Fluminense, além da velocidade, além da fisicalidade dentro do jogo. Então essas são algumas situações para explorar dentro desse panorama defensivo do Atlético Mineiro e que o Fluminense talvez consiga ganhar algumas situações para gerar situações de finalização, chegar no gol do adversário e construir sua vitória aí de algumas formas. Dentro do panorama defensivo, a gente também tem que estar ligado, tem que estar atento nessas flutuações do Luan aqui, principalmente porque o Patrick, que deve ser esse lateral direito, tem muita fisicalidade também, tem muita imposição física, muito ataque ao corredor. E se ele ganha esse campo por aqui e principalmente, eventualmente, consiga uma bola por dentro, consiga uma bola em diagonal aqui, em condições de arremate, e aí é interessante, essa linha defensiva e principalmente o Ourinho está atento para fechar esse chute junto com os volantes aqui, o Atlético pode trazer algumas dificuldades, pode trazer alguns problemas para o Fluminense, tá? Então essas são as considerações para esse jogo, esse é o pré-jogo em si de Fluminense e Atlético Mineiro. Então, torcedor tricolor, qual a tua expectativa para o jogo? Deixa aí nos comentários, assim como tua opinião sobre o conteúdo que vem sendo muito importante desde o início, desde que eu assumi esse quadro aqui. Sem mais delongas, deixa a tua inscrição no canal do NetFlu, assim como o teu like para acompanhar esse e outros conteúdos produzidos aqui pelo maior e independente site da torcida tricolor na internet. Beleza? Saudações tricolores, que o Fluminense consiga um bom resultado contra o Atlético Mineiro. Até a próxima. Valeu!